Ao assumir a direção desta campanha, com que me honrou a indicação do senhor Presidente da República, desvanece-me pensar que estamos vivendo uma nova era de esplendor para o folclore brasileiro. Daremos proteção e estímulo às manifestações características do nosso povo. Se não, que espécie de folclore teríamos a defender? Assim disse Edson Carneiro em seu discurso de posse. Minha mãe me contou que meu avô, ele foi estudar na Politécnica, Engenharia, que quando ele se formou, o reitor convidou ele para ser catedrático lá de alguma coisa, não sei o que é. Anos depois, meu avô se casou com a minha avó Laura, que eu não conheci, também não conheci meu avô, e durante muito tempo foi nascendo criança, né? Diziam que essa minha avó era uma pessoa maravilhosa. Meu avô veio para o Rio de Janeiro e acabou dando aula aqui nessa faculdade aqui do Lago de São Francisco, né? Meu avô foi professor aqui. Ah, negra faceira! Que tolice, minha negra, você fez. Que grande tolice. Lastimo sinceramente que você tenha espichado o seu cabelo. Para que essa beleza artificial? No final da década de 20, Edson e seus companheiros fundaram a Academia dos Rebeldes, uma confraria de jovens intelectuais baianos que se firmavam na literatura, no jornalismo e na vida política. Em 1936, aos 24 anos, publica Religiões Negras, o que lhe conferiu mais um título, o de Jovem Feiticeiro, dado por Jorge Amado. No contexto político de então, Edson já assumia sua vinculação ao Partido Comunista e à defesa dos cultos afro-brasileiros, o que lhe rendeu algumas perseguições, chegando a se refugiar em terreiros de candomblé. Ele escreveu sobre muitos temas, o Edson Carneiro, e foi atuante e estudioso dos candomblés da Bahia, que conhecia como ninguém, tendo organizado o segundo Congresso Afro-Brasileiro, realizado em Salvador, em 1937. E o primeiro congresso tinha sido organizado pelo Gilberto Freire, em Recife. Estavam todos ansiosos com o segundo congresso, que estava sendo organizado por dois jovens, um deles o Edson Carneiro e o outro o Aidano Couto Ferraz. Ele juntou os estudiosos do Brasil todo e de fora, mas também juntou as mães de santo, voz corrente, que Aninha tenha sido a mãe de santo mais importante, porque ela tinha essa visão política junto com o Martiniano. Em 1937, quando houve o golpe, o Edson Carneiro era membro do Partido Comunista e ele foi perseguido. E mãe Aninha, então, o protegeu, colocando ele durante vários dias na casa de Oxum. Do Congresso resultou a criação da União das Seitas Afro-Brasileiras, uma federação civil, esforço relevante para retirar os terreiros da alçada da polícia. Grandes nomes do mundo das artes se associam ao reconhecimento da cultura afro-brasileira e são destacados pelo terreiro Axé Opô Afonjá. A pedido de Arthur Ramos, da Universidade do Brasil, orientou pesquisadores estrangeiros. Meu caro Edson Carneiro, quero apresentar-lhe a doutora Ruth Landes, da Universidade de Colômbia, que veio ao Brasil interessada em estudar sobre o negro no Novo Mundo. E esse encontro do Edson Carneiro com a Ruth Landes foi fundamental, não só para a constituição do campo de estudos
das religiões chamadas afro-brasileiras, como também para a vida do Edson Carneiro. Mas ela conheceu, naquela altura, os mais importantes candomblés da Bahia, as mães de santo, conversou com todas elas e descreveu de uma forma muito amável, carinhosa e pessoal. Ela, antes de escrever esse livro, ao longo da escrita, ela escreveu 3 artigos, um deles chamado Matriarcado Cultural e Homossexualidade Masculina, e produziu A Ira, do Arthur Ramos. A resposta de Edson Carneiro à crítica de Arthur Ramos sobre o trabalho de Ruth Landes foi apresentada após a morte deste, em artigo incluído no livro Ladinos e Crioulos. Edson Carneiro mudou-se para o Rio de Janeiro e casou-se com Madalena Botelho. Trabalhou como jornalista, tradutor, redator, colaborador para enciclopédias, professor e escreveu diversos livros. O reconhecimento acadêmico para ingressar na Faculdade Nacional de Filosofia, entretanto, não lhe foi concedido. É que ele foi jornalista. Foi exatamente jornalista. Então, isso é impressionante, como o estilo dele é um estilo que tem aquela concisão do jornalista. Ele não é um prolixo, não. Ele é muito objetivo naquilo que ele escreve e preciso, né? Nós trabalhávamos no enciclopédia, eu trabalhava no enciclopédia Delta, e ele também. Então, naquela reunião nos encontramos e aí começamos com um contato, né? Aí ele pertencia à Comissão Municipal de Folclore, era em Distrito Federal, tinha a Comissão Municipal de Folclore, a qual ele pertencia, né? Renato Almeida e vários outros, e me convidou para lá para ser seu secretário da Comissão Municipal, né? Depois ele foi convidado em 61 para dirigir a campanha e me chamou. A gestão de Edson Carneiro foi marcada por grandes iniciativas em prol do campo de estudos do folclore. Cria a Revista Brasileira de Folclore, apoia congressos e semanas de folclore, inaugura a Biblioteca Amadeu Amaral. Construímos em pouco mais de 2 meses essa biblioteca, que reúne para mais de 1000 livros, folhetos, separatas e revistas sobre os mais variados aspectos do folclore do Brasil e de grande número de outros países. Ele conhecia tanta gente. Era da favela, era da escola de samba, era nos terreiros. A gente procurava ele. A nossa repartição era frequentada por essa gente. Eles reconheciam e se reconheciam no Edson. Essa religião, com deuses e gênios mais próximos do negro brasileiro do que a religião católica predominante, logo se espalhou aos outros grupos étnicos da população. E hoje cobre praticamente todo o território brasileiro, constituindo já uma alternativa poderosa ao catolicismo e às outras religiões do tipo ocidental. Essas religiões estão marchando hoje para uma nacionalização, estão passando por um processo em que o caboclo da independência está penetrando já nessas religiões, o negro escravo também tem o seu lugar nelas, e essas religiões são hoje praticamente o único consolo que resta ao homem do povo nas cidades onde o negro realmente se concentrou depois de terminada a escravidão. Dando prosseguimento aos estudos das religiões afro-brasileiras, Edson aproximou-se dos terreiros de Umbanda no Rio de Janeiro, obtendo registros sonoros de cultos e cerimônias que fazem parte do acervo da campanha. Em 1962, Edson Carneiro foi incumbido de redigir a Carta do Samba, aprovada no primeiro Congresso do Samba, que reuniu estudiosos como Haroldo Costa, Sérgio Cabral, Henrique Forés,
músicos como Ari Barroso, Aracide Almeida, Pixinguinha, Donga e importantes figuras das escolas de samba cariocas. Naquela época o samba estava meio desintegrado, né? Ele fez aquilo no sentido de reorganizar. Eu acho que até um fecho, uma das encontros, foi na Assembleia Legislativa, na Galinha de Ouro. Conseguiu reunir lá o pessoal todo para aprovação da carta. Eu acho que foi lá. Ele frequentava a escola de samba. Eu ia com ele. Por exemplo, na Portela. Salgueiro, ele ia. Mangueira. Eu abri a porta, estava um cartaz colando as duas bandas da porta, né? Fechado por ser um monte de comunistas. A campanha para ele era a menina dos olhos dele, né? Sem a constante dedicação de todos, de dia e de noite, aos sábados, domingos e feriados, no Rio de Janeiro e em outros pontos do país, seria humanamente impossível realizar o que realizamos. A criação de um organismo vivo, atuante, responsável, que cada vez mais vem se firmando no conceito da opinião pública. Com a perda do cargo na campanha e a perseguição da ditadura militar, Edson Carneiro retomou o trabalho como jornalista, tradutor, professor e consultor. Em 1966, foi indicado pelo governo para chefiar a delegação brasileira que participou do Festival Mundial das Artes Negras em Dakar, no Senegal, e participou do colóquio África-América Latina em Daomé, a convite da Unesco. Em 1969, a Academia Brasileira de Letras concedeu-lhe o Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto de sua obra. Ao longo da vida, recebeu homenagens de várias associações das culturas populares. Ao comemorarmos o centenário de Edson Carneiro, celebramos também o cinquentenário da Carta do Samba. Este documento, de 1962, já apontava para os princípios que iriam reger a Convenção da Unesco de 2003 sobre patrimônio cultural, o que demonstra a vanguarda do pensamento de Edson Carneiro. O Museu de Folclore recebeu o nome de Edson Carneiro em 1976. O respeito à dinâmica das tradições populares e a sensibilidade para com os diferentes atores sociais que afirmam a nossa cultura são legados que guardamos do mestre Edson Carneiro.